Olá pessoal, eu me chamo Antônio Henrique. Eu sou Cauã. E nós estamos aqui para entrevistar a professora Flávia, que leciona a matéria de Práticas de Leitura e Escrita em Português, que é uma matéria obrigatória no curso de BTI. E pode dar um oi para a câmera aí, professor? Olá a todos, boa tarde. Antes de tudo, eu queria deixar claro que é uma entrevista bem descontraída, então não precisa, pode ficar à vontade Sim. na hora de responder as perguntas, ok? Tudo bem. O que define matéria PLE para você? O que representa essa matéria, essa disciplina? Vamos lá. PLE 1 no caso, né? Que é aqui. Porque PLE são 3. Certo. Então nós temos a PLE 1, que é logo o início do curso, né? No primeiro semestre, disciplina obrigatória. Temos o PLE 2 e o PLE 3, que é voltado mesmo para o artigo científico, para o projeto de pesquisa, né? Então, o PLE 1 é a prática de leitura e escrita no primeiro semestre, é uma disciplina que causa um certo impacto para os alunos que chegam, né? Então, é de uma extrema importância. Por quê? Porque os alunos, os estudantes, eles, não vou dizer 100%, porque nunca é 100%, mas 90 a 95% dos alunos que entram aqui na TI, no BTI, né, que fazem a disciplina de PLE 1, são estudantes provenientes das escolas, não é, de ensino médio. Apenas uns 5% já trazem um nível superior. Então, o que ocorre? Esses alunos, eles vêm moldados com uma metodologia de ensino de escola. E aí causa um impacto muito grande quando eles percebem que não estão mais na escola. E que a visão de mundo tem que ser outra. Obrigatoriamente tem que ser outra. Não pode ser com aquela regrinha, com aquele papel mediado, bem quadrado, que o aluno está ali dentro daquele quadrado, exercendo um papel que o professor passou e ele tem que obedecer. Uhum. Não. Quando chega aqui, e a PLE mostra muito isso, que o aluno ele tem que mudar o foco de visão dele, de leitura e de escrita. Ele não pode permanecer com as mesmas impressões de que ele vem da escola, do ensino médio. Porque aqui é uma universidade, são cursos superiores, né, na universidade. Então o formato de ler é diferente, o formato de produção textual é outro. E às vezes isso choca, isso causa um impacto. Não é que cause uma dificuldade, causa um impacto, porque é um choque de realidade. E eu gosto muito de pegar o primeiro semestre porque esse choque me motiva, sabe? Esse choque me dá assim, uma alegria de mostrar para os alunos que, no fundo, nós somos o quê? Na realidade, nós somos atores sociais. E eu gosto de mostrar isso para eles, que eles não têm essa consciência quando chegam aqui. Todos nós somos atores sociais, que exercemos papéis sociais, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E esses papéis sociais não estão soltos, eles estão vinculados, eles estão inseridos num determinado modelo, numa determinada forma, a depender da intenção comunicativa, do meu público-alvo, da minha plateia que me escuta, do assunto, do conteúdo e do propósito comunicativo. Então, todos esses fatores que englobam, são os fatores de textualidade, então tudo isso, não é, tem que estar muito bem sedimentado na cabeça desse aluno. E às vezes ele não se dá conta que ele tem que ter esses fatores de textualidade para poder abrir seus horizontes para um novo modelo de leitura e de escrita no curso superior, né? Que vem atrelado a quê? Aos gêneros acadêmicos. Então essa nova forma
de visão, essa nova forma de perceber que nós somos atores sociais e que nós atuamos na sociedade por intermédio dos gêneros textuais, que hoje aqui eu estou como professora e entrevistada, não é? Explicando algumas questões da disciplina. Antes de vir para cá, eu estava em outro papel social, tá? Eu estava em casa com meu filho, levando ele para a escola. Então, eu não era professora naquele momento. Naquele momento, eu era mãe. Quando eu acabar aqui, que eu sair da universidade, eu vou deixar de exercer, deixar de atuar no papel de professora e vou exercer um outro papel que a comunicação, que a situação comunicativa vai me dizer. Então, de acordo com o ambiente, com a situação comunicativa na qual me encontro, eu ajo, eu atuo. Para quê? Para que a interação comunicativa possa ser compreendida, evidenciada e esclarecida para os interlocutores que fazem parte disso, né? Dessa interação sociocomunicativa. Então, essa é a importância da disciplina de PLE1, tá? Abrir os horizontes dos alunos, mostrar o que são gêneros acadêmicos, os gêneros textuais acadêmicos e mostrar que nós nos manifestamos, nos expressamos, pensamos sempre dentro de um modelo, de um formato, que são os gêneros textuais. No caso aqui, os gêneros textuais acadêmicos. Em uma questão mais de metodologia, como é que você faz essa introdução dessa matéria para os novos alunos que estão cursando agora pela primeira vez? A metodologia da prática de leitura e escrita em língua portuguesa, PLE1 no caso, é uma metodologia que eu utilizo a metodologia na qual eu acredito, que é a interação professor-aluno, aluno-professor, e eu acho que isso fica bem claro para eles no primeiro dia e com o passar, né, das semanas. Então, há uma interação, as aulas em formato de conversa, de reflexão, de observação, de questionamento, e sempre vai ter a prática. A prática do quê? Desses questionamentos, dessas reflexões que fazemos juntos. Não é? Dessa tira dúvida também, tem aulas que os alunos têm dúvida e a gente vai conversando até se esclarecer essas dúvidas. Então, a metodologia é essa: apresentar uma conversa, apresentar uma interação sociocomunicativa entre professor e aluno, ao mesmo tempo que eu mostro o conteúdo, não é? Aguardo o feedback, que é a reflexão dos alunos, as dúvidas, as reflexões, as observações deles. E aí se abre um debate em sala de aula, daqui a pouco tem 2, 3, 10, 15 participando da aula. E isso é que é o saudável, não é? Isso é que é o saudável. Você abrir espaço para a conscientização de um novo olhar da língua portuguesa, de um novo olhar da prática e da leitura, da prática de leitura e escrita em língua portuguesa. E é isso que a gente faz. Então não é uma metodologia inovadora, muito high-tech, né, como vocês estão acostumados. Ao contrário, eu acho que é uma metodologia mais tradicional mesmo, não é? Que eu utilizo muito papel nas minhas aulas, utilizo muita caneta Bic nas minhas aulas. Quanto menos digitado, quanto menos virtual, na hora da prática da leitura e da escrita, melhor, né? E então eu acho que agregando esse lado da escrita com a tecnologia, não é? E agregando também os aspectos de texto, discurso e linguagem como interrelacionados de uma mesma faceta, que é o objetivo maior, a comunicação, o entendimento, a interação social, nós só temos a ganhar. Eu acho que a metodologia no primeiro semestre é a de interação com o professor, aluno e conversa, reflexão e observação a partir do conteúdo previsto, né, para a disciplina.
O que implica numa dificuldade para os alunos nos assuntos abordados em sala de aula? Dificuldade de conteúdo, assim, que Sim. você quer dizer? Eu não chamaria nem de dificuldade no primeiro momento. Eu chamaria desse impacto, desse choque de realidade. No primeiro momento, os alunos chegam no PLE 1 com esse choque de realidade. Porque eles acham, muitos já me confessaram isso, eles acham que vão continuar estudando classe gramatical, né? Vamos classificar as orações subordinadas, coordenadas, vamos estudar a separação de sílaba, enfim, o que é o parágrafo com, não é? O introdução, desenvolvimento, conclusão, daquela coisa bem tradicional, e não é isso. Então há essa desmistificação, não é? Daquela metodologia de escolar para a metodologia de ensino acadêmico. Então, passado esse impacto, não é? Que eu acho mais interessante ser trabalhado e ser desmistificado, eu não chamaria de dificuldade em si, eu chamaria de descobertas que o aluno do PLE faz no primeiro semestre, porque tudo é muito novo para ele. Então, por exemplo, o aluno, ele às vezes sente dificuldade de iniciar um determinado texto. Professora, como eu inicio? Eu não posso chamar isso de dificuldade. Por quê? Porque ele é falante da língua. Ele já escreveu textos na escola ou nos meios digitais, para os seus amigos, para o professor. Então, não é que seja uma dificuldade. Às vezes, ele não tem a determinada consciência que deve ter uma competência ou uma habilidade específica para iniciar aquele texto que está inserido num determinado gênero textual. Então, a habilidade de conhecer determinado gênero acadêmico faz com que eu me liberte dessa impressão que eu tenho dificuldade de iniciar um texto. Exemplo bem prático. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer um resumo, não é? Então, os alunos, eles vêm sabendo o que é o resumo. Tá, de uma forma bem abrangente, resumo, todos nós sabemos o que é. É você sintetizar as ideias que você leu e compreendeu. Tá, mas um resumo acadêmico, um resumo para ser posto num artigo científico para publicação, né? Então, ele tem as características dele. E eu tenho que conhecer essas características e tenho que ter as habilidades específicas, eu tenho que conhecer essas habilidades para poder produzir esse resumo desse artigo acadêmico. Então, ler e escrever eu sei, compreender o texto eu sei. Então, o que me falta é a habilidade. E isso é que a gente vê nas disciplinas de PLE. No momento que eu sei que um resumo de um artigo científico contém determinada quantidade de palavras, contém um único parágrafo e contém a essência desse gênero textual, que é o artigo científico, fica mais fluido, né? E eu tenho que também ter domínio do conteúdo, tenho que ter conhecimento. Então fica mais fácil de eu iniciar, né, esse resumo. Então eu sempre digo e afirmo que essa dificuldade que os alunos têm, que chegam no PLE 1, né, na disciplina, é mais a falta de tomada de consciência e a falta das habilidades específicas para reconhecer que tipo de gênero textual que eu devo produzir, né? Então, não seria bem uma dificuldade, seria mais uma questão de ajuste dessas habilidades, dessas competências para desenvolver o seu texto. Em questão de perguntas, que os alunos mais fazem frequentemente, aquelas que sempre aparecem em relação ao conteúdo e à matéria. É interessante porque são perguntas até um pouco fora do conteúdo do programa do curso, pelo menos as turmas que eu peguei ultimamente aqui de PLE. São perguntas do tipo: professor, isso pode ser digitado? Professor, isso eu tenho que escrever, né? Professor, eu tenho que
reproduzir toda a pergunta, eu posso botar a sua resposta. Então são perguntas num nível bem simplório até, né? Olhando para essa parte. E aí a gente conversa, a gente explica e aí tá tudo sanado, resolvido. Com relação ao conteúdo em si, as dúvidas que eu vejo que são mais corriqueiras é com relação ao próprio modelo de aula, tá? Então, o modelo de aula de uma universidade, de um curso superior, é diferente do modelo de aula que eles estão acostumados a ter. Então, essa é uma barreira que eles têm e eles têm dúvidas na hora de se portar mesmo diante daquela aula, né? Por exemplo, professora, esse conteúdo vai cair na prova? Eu tenho que estudar esse conteúdo? Eu tenho que elaborar textos para estudar esse conteúdo? Então, são perguntas muito mais de logística, do andamento da disciplina do que do próprio conteúdo. Por quê? Porque eu acredito que isso fica muito bem esclarecido logo na primeira semana de aula, não é? Então, como isso fica, o conteúdo da disciplina fica muito bem esclarecido na primeira semana de aula, as dúvidas e as perguntas frequentes são relacionadas a outro tipo do andamento da disciplina, não é? Como eu me comporto diante daquele texto, se é para escrever, se pode ser digitado. Então são perguntas mais básicas, até mais fluidas, que não são assim direcionadas ao conteúdo da disciplina, tá? O que se deve esperar de um aluno que estuda essa disciplina e quais conhecimentos ele deve ter adquirido após ter cursado essa disciplina? Bom, o que se espera? O professor de PLE, quando ele pega a PLE 1, quando ele pega o primeiro semestre, o mínimo que ele espera é que os alunos venham, tá? Venham do ensino médio com determinados conhecimentos a respeito do que é um texto. Então, é o mínimo que se espera, que esse aluno saiba identificar realmente o que é um texto. Quais são os fatores de textualidade que compõem um texto? Então, se aquele texto tem coerência, né? Então é isso que se espera, que ele saiba identificar se aquele texto tem coerência, se aquele texto tem coesão, se aquele texto tem uma intenção, tem um objetivo, tem uma finalidade, se aquele texto traz informação suficiente, né? Nem além e nem aquém do esperado, se aquele texto atende às expectativas do público, se aquele texto satisfaz a compreensão e a interpretação, né? Então, é o mínimo que a gente espera. E ao terminar o PLE 1, né, o professor, ele espera também que o aluno reconheça as habilidades trabalhadas em sala de aula, as habilidades de leitura e de escrita, que reconheça as competências leitoras e escritoras dos gêneros acadêmicos trabalhados em sala de aula. Tá? Então, todos os gêneros acadêmicos que foram trabalhados na PLE 1, na prática de leitura e escrita 1, que o aluno saiba reconhecer, não é? Os gêneros trabalhados e saiba produzi-los também. Um resumo, um fichamento, um artigo de opinião, não é? Uma resenha, mais simples que seja, enfim, que ele tenha essa noção dos gêneros acadêmicos trabalhados na disciplina. Bom, acho que a gente englobou bastante o conteúdo. Eu queria agradecer a você por ter aceito. Tá recebendo a gente aqui. E acho que a gente fez uma boa escolha escolhendo a senhora para entrevistar, porque
A senhora fala muito bem Ah, muito obrigada. e a entrevista ficou muito boa, eu acho. E com certeza vai esclarecer qualquer dúvida que algum novo aluno do curso de BTI tenha quando for cursar a sua disciplina, que é obrigatória. Reiterando aqui. Ela é obrigatória e o objetivo, eu acredito que seja dar uma visão, não é? Uma grande visão do que o aluno vai encontrar na disciplina, né? No que o aluno vai ver pela frente, né? E não temer, né? E enfrentar como qualquer outra disciplina. Não é porque é produção de práticas de leitura e escrita que não tem nada a ver com a tecnologia. Só tem a ver, não é? Porque a escrita está aí e como tecnologia nós precisamos ler, nós precisamos escrever e então andam juntas, né? A leitura, a escrita e a tecnologia. Bom, agora nós vamos encerrar. Obrigado por assistir aqui, obrigado, professora. E espero que tenha esclarecido toda e qualquer dúvida que você tenha sobre a matéria de PLE. E obrigado por assistir. Aí. Obrigada a vocês. valeu!